Mentoria SUS para concurso, professora Nádia Salgueiro. Vamos para cima, ou melhor, bora para cima, tá? Hoje a gente vai falar sobre a enfermagem em centro cirúrgico. Fique atento, tá, a esse conteúdo, porque ele cai muito em bancas de concurso e com certeza não vai ser diferente na Sebrasp, tá? Então vamos seguir. Bom, a gente vai falar a definição, tá? Do que é a enfermagem atuante, né, dentro do centro cirúrgico, tá? A enfermagem clínica e cirúrgica, porque a gente sabe que o paciente, ele passa primeiro pela clínica para depois ser definido o destino dele pela cirúrgica, né? É uma área da enfermagem responsável por prestar assistência no período de internação hospitalar, clínica, pré ou pós-cirúrgica, tá? A gente vai conhecer um pouco sobre essa questão do pré, do trans intraoperatório e do pós-operatório, tá? Então, mas primeiramente a gente tem que classificar, né, que momento um paciente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, tá? Então, é muito importante vocês saberem a diferença entre emergência, urgência, a que é requerida, a que é eletiva, o que é opcional, tá? Então, quando você, um paciente ele vai dar entrada numa urgência, né, ou melhor, numa urgência e emergência, como no pronto-socorro, né, ou unidade de trauma, tá? A emergência, ela tem uma atenção imediata, tá? Porque pode correr o risco daquele paciente ir a óbito. Então, o tempo vale ouro nessa situação. Então, não tem essa coisa de estar esperando. Então, é imediata, senão o paciente pode morrer, tá? E a urgência, ela também é uma atenção rápida, mas ela pode esperar uma média de 10 minutos, tá? Para poder ter o atendimento. Isso quando você tem unidade de trauma. Mas existem alguns procedimentos cirúrgicos, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma apendicectomia, né? Um paciente deu entrada com apêndice, né? E esse apêndice, ele tem que estar muito inflamado, mas ele não está supurado. Então, esse paciente, ele pode ser classificado como urgência. Por quê? Porque ainda pode você ter um preparo, você pode tomar antibiótico terapia, porque ele não está correndo risco de morrer, né? A não ser que essa apendicite seja muito supurada e ela possa romper e cair na cavidade abdominal do paciente, causando uma septicemia. Aí, nesse caso, ó, aí não tem como é, deixar na urgência, aí vai para emergência, né? Então, bora ver aqui, só um minutinho, só parando aqui. Ok, já vou retornar, que eu estou colocando aqui o pessoal na sala, né? Bom, retornando, tá? Só avisar para vocês que quando demora para entrar na sala é porque eu não estou conseguindo visualizar vocês para poder abrir a porta, tá? Por isso que é bom vocês entrar aqui na hora, que for assistir na hora, porque às vezes eu posso não ver você bater na porta. Bora lá, continuando. Então, quando ela é requerida, o paciente precisa realizar a cirurgia, né? Ou seja, eu quero fazer uma redução mamária, eu tenho umas mamas muito grandes, aí eu quero fazer essa cirurgia, né? Ou então eu estou com um problema na respiração, um adenose, eu quero fazer uma correção no meu nariz, então o paciente também pode ter essa requerida. Já a eletiva, tá? Ela é assim, o paciente precisa ser operado. Aí eu quero que vocês fiquem muito atentos, que cai muito na questão de concurso, essa questão da preparação do paciente pré, que aí você vai ter que saber o que que é um pré imediato e imediato, tá? Então, guarda essa informação aí. Então, o paciente ele pode ser operado. Vamos dizer que o paciente foi lá no médico, sentiu uma dor abdominal, aí o médico disse: Olha, você está com uma pedra na vesícula, então você vai ter que fazer uma colestectomia.
Ah, então tem toda uma preparação, vai colher o exame de sangue, né? Vai ver se precisa fazer hemoderivados, e ele tem toda aquela preparação e vai agendar a cirurgia. Então, nesse caso, ele pode esperar, tá? Então, na emergência, é imediato, na urgência, pode esperar um pouquinho, tá? A requerida é ele que pede, o paciente, a opcional, essa é a decisão do paciente, né? Então, como assim? Olha, tem procedimentos que o médico fala assim: olha, se você quiser tirar, você tira, mas não vai causar nenhum dano se você não mexer. Aí ele, não, então deixa quieto. Então, pode acontecer isso? Pode. Tem várias situações que o médico ele pede para o paciente optar. Então, só para poder vocês entenderem qual é a finalidade do tratamento cirúrgico, ela pode ser uma cirurgia eletiva, pode ser uma cirurgia de urgência, pode ser uma cirurgia de emergência, pode ser uma cirurgia curativa, paliativa, diagnóstica, uma reparadora, uma cirurgia reconstrutora, tá? Plástica, né? Ou seja, então qualquer motivo para fazer um procedimento estão aí, tá? Como eu falei, eletiva, o paciente pode esperar. A urgência, emergência, não tem como ele esperar, tem que fazer de imediato, tem que fazer logo, tá? A curativa é com a finalidade de curar o paciente, né? Por exemplo, se ele está com uma apendicectomia, vai fazer? Pronto, resolveu o problema, né? Curou ele daquele problema, né? A paliativa é para fazer apenas para amenizar algum problema, alguma situação, mas ela não vai curar, ela apenas vai só fazer com que aquele paciente tenha algum conforto, por exemplo, né? Diagnóstico é para saber o que está causando aquele dano no paciente. Vou dar um exemplo. Uma laparotomia exploradora, né? O paciente teve um trauma de abdômen fechado, né? E aí, esse trauma de abdômen fechado, o que que aconteceu com esse trauma de abdômen fechado, né? Deixa eu só mexendo aqui o pessoal na tela e eu apagar aqui. Então tá. Então, aqui voltando, né? Tem a gnóstica reparadora, né? O paciente precisou fazer uma reconstrução, assim, de repente, o próprio septo nasal, né? Tá com um nariz que esteja atrapalhando a respiração por causa da adenoide, então ele pode fazer, tá? A reconstrutora muitas vezes é plástica, paciente que teve uma queimadura, né? Faz um enxerto, tá? Então, essas são a finalidade do tratamento cirúrgico. Bom, aqui, voltando, falar da cirurgia eletiva, tá? É um tratamento cirúrgico que ele é proposto, mas a realização pode aguardar aquilo que eu falei, você pode esperar, tá? Pode ser programado. Por exemplo, uma mamoplastia, uma gastrectomia. Então, são cirurgias que você pode programar ela, tá? Não precisa ser logo de imediato. Na urgência, a diferença é que fique atento a questões de concursos públicos, porque as bancas elas podem colocar uma definição de urgência, mas colocando anunciado como era, afirmando que é de emergência. Então, eles gostam muito de fazer essa troca, tá? Numa cirurgia de urgência, o tratamento cirúrgico ele requer um atendimento, lógico, uma atenção maior, né? Mas ele pode ser realizado entre de 24 a 48 horas, como eu dei o exemplo da apendicectomia, né? Uma brida intestinal, então ele tem esse tempo, ele pode fazer de 24 a 48 horas esse procedimento. Já na emergência, não. Então, na emergência, ele precisa ser logo, imediato, senão o paciente pode vir a óbito, né? Como, por exemplo, o paciente que chega com uma arma de fogo, né, na região precordial, um hematoma subdural. As cirurgias ela pode ser classificada de acordo com a finalidade do tratamento cirúrgico. Então, não vão esquecer, tá? Cirurgia eletiva programada. Cirurgia de urgência e emergência entre 24 e 48 horas. Cirurgia de emergência imediata. Memorizou isso aí? Pronto, tá? Não vão esquecer. Com relação à finalidade, a cirurgia curativa, ela tem justamente o objetivo de corrigir, de extirpar qualquer coisa que esteja causando a doença naquele paciente, como eu dei o exemplo da apendicectomia, tá? Numa paliativa, por exemplo, busca aliviar o mal, mas não tem cura. Paciente com câncer, por exemplo, um câncer de esôfago, né, um câncer de laringe, aí faz uma gastrostomia para poder ele comer, né?
porque ele não consegue comer pela boca. Então, faz essa cirurgia, tá? Para poder aliviar esse sofrimento. O diagnóstico, como eu dei o exemplo da laparotomia, o paciente tem um ferimento de arma branca ou um ferimento de arma de fogo, está tendo sangramento. Onde é que está sendo esse sangramento? Aí faz uma diagnóstica, né? Faz lá a laparotomia, né? Explora para ver onde é que está, né? Esse sangramento, e aí o médico vai corrigir, né? A cirurgia reparadora é uma reconstituição numa parte do corpo lesada também, entendeu? Pode ser um queimado, um enxerto. A reconstrutora é mais cosmética, né? Que é a plástica, tá? Então, assim, só para vocês entenderem qual é a finalidade da cirurgia. Agora vamos para a parte propriamente que eu quero que vocês, gente, memorizem isso, tá? Aqui é algo que eles gostam muito de explorar, porque eles querem saber se você, candidato, sabe diferenciar essas fases. Você sabe diferenciar o que que é uma fase pré-operatória? Você sabe diferenciar uma fase transoperatória e intraoperatória, porque a intraoperatória ela está dentro do transoperatório, mas sabe que ele completa a outra fase, mas tem uma diferença, tá? E a fase pós-operatória. Então, bora para cima, que tem questão daqui a pouquinho, tá? Cuidados de enfermagem no pré-operatório. Então, quando você vê a palavra pré-operatório, você sabe que vai abranger desde o momento pela decisão cirúrgica, que é justamente o pré-operatório mediato. Olha, mediato, tá? Até a transferência do cliente para a mesa cirúrgica, tá? Então, chegou lá no centro cirúrgico, já não é mais pré-operatório. Lembrando para vocês que tem uma classificação aí pré-operatória, até o pré-operatório mediato e o pré-operatório imediato, tá? Não vão esquecer disso. Vamos lá. Então, o que que é um pré-operatório mediato? Então, quer dizer, o cliente, quando ele vai lá no médico, o médico passa os exames. Olha, você vai ter que fazer uma cirurgia. Então, você precisa fazer outros exames, fazer um exame de sangue, exame de imagem, entendeu? E aí ele vai correr atrás, né? Confirmou que ele vai fazer a cirurgia, vai fazer um tipo de um planejamento, né? Ou seja, ele vai planejar como é que vai ser essa cirurgia, né? Olha, você vai se operar disso, vai fazer isso, aquilo. Aí começa a corrida, né? Para providenciar toda essa documentação para ele poder fazer esse tratamento. Então, isso é um período pré-operatório mediato, tá bom? Que isso vai até, né? Até o dia que ele vai se internar, um dia antes, tá? Então, esse período ele vai até um dia anterior à cirurgia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje é segunda. Digamos que o paciente ele fez uma cirurgia hoje, 8 horas da manhã, né? Ele geralmente se interna um dia antes, ele se interna no domingo, né? 3 horas da tarde. Isso aqui é tudo um exemplo, tá? E aí, depois, né? O que que vai depois? Pegou o paciente, quando ele chega, né, lá na recepção, né, que é onde recebe, né, o paciente internado, e quando ele se interna, então, um dia antes da cirurgia, já não é mais o pré-operatório imediato, tá? Aí já muda, fica atento a isso, tá? Pré-operatório é imediato, que corresponde às 24 horas. Cuidado, viu, gente, que a gente já viu questão de concurso que em vez de colocar 24 horas, colocou um dia, tá? Um dia antes da cirurgia, entendeu? Cuidado, porque um dia tem 24 horas, tá certo? Só para ficar atento, tá? Então, quando você pensar pré-operatório mediato, ele vai desde o início, que foi o diagnóstico, o paciente precisa fazer a cirurgia, até, até um dia antes da cirurgia. Como ficou um dia antes da cirurgia, já não é mais pré-operatório imediato, tá? Guarda isso, viu? Pré-operatório é imediato, 24 horas antes. Paciente, por quê? Porque esse pré-operatório imediato corresponde que a enfermagem vai fazer a preparação dessa cirurgia, entendeu? Vai ver se tem medicamento para fazer antes de entrar na cirurgia, vai orientar com relação ao jejum, vai fazer a limpeza intestinal, no caso, se for o esvaziamento vesical, vai passar uma sonda vesical de demora. A limpeza intestinal pode fazer um enema, né?
Aí você tem o preparo da pele, né? E a aplicação de medicação pré-anestésica. Então, tudo isso acontece um dia antes da cirurgia, tá? Tem a tricotomia que vai fazer no dia, não faz um dia antes, que a gente vai falar um pouquinho isso mais na frente, tá? Só para lembrar para vocês aqui os cuidados pré-operatórios, assim, imediatos, na verdade, né? Que a gente orienta, que na verdade, imediato, vou fazer até essa correção aqui, tá? Que é justamente o jejum de 6 e 12 horas antes da cirurgia, vai prevenção de complicações com relação à infecção, né? Faz a questão da higiene pessoal. Ah, gente, e detalhe da tricotomia, tá? Guarda isso daí, viu? 2 horas antes, tá? Nada de fazer tricotomia um dia antes, tá bom? A gente sabe que pelas normas da própria Anvisa, você faz tricotomia 2 horas antes, tá? Vamos lá. Saiu do pré-operatório, agora vamos para o transoperatório, tá? Paciente saiu lá da clínica cirúrgica, chegou lá no centro cirúrgico. Então, compreende que desde o momento que o paciente é recebido lá no centro cirúrgico, tá? Até o momento do seu encaminhamento para a sala de pós-recuperação anestésica. Então, o transoperatório, o paciente, ele sai lá da clínica cirúrgica, tá? E quando ele chega no centro cirúrgico, já começou ali o período transoperatório. Recebeu ele no centro cirúrgico, o enfermeiro recebeu, pois lá começam os cuidados de enfermagem transoperatória, tá? E vai até quando ele chega na sala de recuperação anestésica, tá? Então, quando termina todo o procedimento cirúrgico, quando ele chega lá na sala de recuperação pós-anestésica, começa o período pós-operatório. Mas dentro do transoperatório, tem um período que a gente chama de intraoperatório. Meu Deus, que período é esse? Então, é como fosse um subperíodo dentro do transoperatório. Como é que então é isso? Então, vai compreender desde o início até o final da anestesia. Você sabe que o paciente, quando ele chega no centro cirúrgico, ele fica um pouquinho na sala de recuperação pós-anestésica, ou então ele vai logo para a sala operatória. Quando ele chega lá na sala operatória, tá tudo começando o trânsito, tá, gente? E aí, quando chega lá no transoperatório, tá lá o paciente colocar no leito, né? Lá na maca, né? Ou melhor, na mesa cirúrgica. Aí o anestesista vem e começa a fazer a anestesia. Então, esse período da anestesia, tá? Esse período da anestesia, o que que acontece com esse período da anestesia? Ele vai iniciar o início. Vou dar um exemplo. Deixa eu ver que Tem o horas chorinho, são tem? agora. Chorinho. Então, vamos aqui. Voltando. Tive que sair aqui para apagar. Vamos lá. Então, esse período intraoperatório corresponde ao início, tá, da anestesia até o final da anestesia. O paciente está lá na mesa, tá, gente? Está lá na mesa cirúrgica. Antes de começar o procedimento, todo mundo sabe que primeiro vem a anestesia, depois vem o cirurgião, faz o procedimento. O cirurgião terminou, vem o anestesista para reverter, né, a anestesia, então, para poder fazer o paciente retornar, né? Então, esse período corresponde intraoperatório. Quando o paciente sai da sala de cirúrgica e vai lá para a sala de recuperação pós-anestésica, é que a gente começa o pós-operatório. Então, o que que você faz, enfermeiro, lá na tua assistência, né, junto com o circulante, que é o técnico de enfermagem, tá? Então, recebe o paciente no centro cirúrgico, né? Você vai apresentar seu paciente, vai verificar a pulseira de identificação e o prontuário, né? Você vai fazer essa checagem, tá? Vai confirmar as informações sobre o horário, se está de jejum, se tem alergia, entendeu? Se tem alguma doença anterior. Não são condutas seguras de segurança do paciente, tá, gente? A gente faz isso para saber se está tudo ok, para não acontecer os erros, né? Vai encaminhar o paciente lá para a sala de operação, vai colocar o paciente na mesa cirúrgica e vai deixar ele confortável e seguro para iniciar o procedimento, tá? E aí, na enfermagem, o que que você vai fazer, né? Então, a enfermagem, que a gente fala assim, o circulante também, né? Vai circular a cirurgia, né? Lá, que é o técnico de enfermagem, né? Também o enfermeiro ele faz isso, de ficar circulando, né? Então,
O circulante, que é o técnico, ele vai gerenciar toda essa operação, vai proteger o paciente quanto à sua necessidade de saúde e segurança, vai monitorizar essas atividades componentes da equipe, checa as condições da sala de cirúrgica. Então, o circulante vai olhar se está tudo bem na sala cirúrgica, né? Se por acaso o oxigênio está funcionando, né? Se o fixador, né? O foco que é fixo, se ele está posicionado corretamente, né? Se o bisturi elétrico também está ok. Então, ele vai fazer toda essa função dentro da sala cirúrgica, entendeu? Vai montar a sala, vai circular e também vai desmontar ela, tá? Então, o circulante, ele faz isso, ele arruma e depois ele desmonta tudo. Bom, só para poder a gente fazer esse breve resumo aqui, tá? Num pós-operatório também tem a mesma coisa do pré. Lembra que do pré que eu falei que tem o mediato e imediato? Então, no pós também tem, tá? Então, o pós-operatório ele vai iniciar a partir da saída do cliente na sala de operação, né? Que vai até sua total recuperação. Só que aí o pós-operatório ele se divide em imediato e imediato, tá? Então, o imediato é até as 24 horas, né? Posteriormente à cirurgia. E o pós-operatório imediato após as 24 horas, que vai até 7 dias após a cirurgia. Aí você também tem o POU tardio, que é 7 dias até o recebimento da alta. Ou seja, uma semana depois que ele teve alta, ele ainda está em pós-operatório tardio, tá? Lembrando para vocês, gente, que o que vocês têm que entender, na banca de concurso ele vai fazer assim, tá? Eles vão pegar assim, cuidados, enfermagem, claro que você sabe que os cuidados de enfermagem tem um trans com intra e tem um pós-operatório. Só que vocês têm que entender o seguinte, que lá no pré-operatório tem os cuidados, a preparação, o planejamento da cirurgia, tá? Que é justamente o imediato. Assim, o que eu gosto de dar uma dica para as pessoas, mas o que é imediato, o que é imediato, para você não confundir, tá? Então, vocês podem fazer assim, vocês podem pensar, o imediato e, para mim, maior, imediato, imediato. O imediato é que está mais próximo de mim, tá? E o imediato está mais distante. Então, olha, imediato, distante e perto, tá? Então, no pré-operatório, o que que vai acontecer? Paciente recebeu o diagnóstico, paciente sabe que vai fazer cirurgia? Ok, vamos planejar. Então, ele vai correr atrás de sangue, ele vai correr atrás de medicamento, exame, tudo que for necessário para deixar tudo bonitinho no dia da cirurgia, certo? Aí o que que acontece? Nesse período todinho que ele está, até ele decidir, né? Decidiu, ok? Até ele ir lá no hospital, até ele se internar, que é um dia antes, ele tem um dia antes, né? Aquele exemplo que eu dei de hoje, por exemplo, né? Digamos que um dia antes ele deixou tudo bonitinho, aí ele se interna. Vamos dizer que a cirurgia, vamos dar um exemplo de hoje, tá? Vamos dizer que a cirurgia é amanhã. Amanhã de manhã a cirurgia dele. Então, tudo que ele planejou da sua cirurgia até ontem é pré-operatório imediato. Hoje, que é 24 horas antes da cirurgia, tá? Já é o pré-operatório imediato, ok? Então, quando ele se entra, né? Ele se interna no imediato, o que que a enfermagem vai fazer? Vai preparar ele para a cirurgia, né? Vai ver se os exames estão tudo ok, vai pegar uma punção de grosso calibre, nada de pegar gelquinho pequenininho, tem que pegar um gelco grosso, grande calibre, porque ele vai receber grandes infusões lá dentro do centro cirúrgico, tá? Aí você vai ver a questão, além do exame, você vai orientar quanto jejum. Se for preciso esvaziar o intestino, vai esvaziar, que é você fazer o enema, o flitenema, a lavagem, entendeu? Se for vai também preciso colocar o esvaziamento, vai esvaziar a bexiga dele, não pode ir para cirurgia com a bexiga cheia, entendeu? Aí você pode fazer um cateterismo? Pode, o enfermeiro passa e o técnico auxilia. Então, esses aí são os cuidados pré-operatórios. O paciente sai do centro, lá da clínica cirúrgica e vai lá para o centro cirúrgico. Chegou lá no centro cirúrgico, o enfermeiro recebeu o paciente junto com o seu técnico, ele vai olhar os exames, vai saber se está tudo ok, vai saber se está de jejum, vai saber se está com prótese, então ele vai olhar tudo isso, tá? Quando o paciente chegou, tá ok, então vamos encaminhar ele lá para a sala de cirurgia. Chegando lá na sala de cirurgia, tem um técnico que é o circulante, né? Um técnico, ele tem responsável para olhar como é que está essa sala, ok? Vai posicionar o paciente na posição, tá? Cirúrgica, qual é a cirurgia, digamos que vai ser uma cirurgia de apendicectomia
ou a colestectomia, por exemplo, vai deixar o paciente em decúbito dorsal e vai fazer todas aquelas preparações. Só que existe um período, que é nesse período que ele entra no centro cirúrgico, até ele sair da sala de cirurgia, é conhecido como transoperatório. No meio desse transoperatório, existe um período, tá? Que é justamente o intraoperatório, que corresponde o início da anestesia até o término da cirurgia, tá bom? Então, porque a gente sabe que primeiro vem o anestesista, depois vem a cirurgia, tá bom? A cirurgia começa muito depois, que não vai ninguém vai operar um paciente sem anestesia. Lógico, né, gente? Pela fé, né? Então, a gente vai pegar o paciente, né? Vai posicionar ele lá no, lá na mesinha, lá na mesa cirúrgica, bonitinho, tá bom? Aí vem o anestesista que vai iniciar, entendeu? A anestesia. Iniciou. Vamos dar um exemplo. Começou às 7 horas da manhã, um exemplo, tá? E aí deu anestesia. Aí vamos dizer que a cirurgia terminou lá para as 8h30 da manhã, tá bom? 8h30. Aí terminou a cirurgia, vem o anestesista, vai reverter aquele quadro, né? Vai, se ele for uma anestesia geral, ele vai retirar, né? Vai voltar. Se for uma hack, ele vai ter que esperar ser feito. Aí, então, o que que acontece? Ele encerra ali, né? E aí o paciente sai da sala cirúrgica, né? E vai para onde? O paciente sai da sala cirúrgica e vai lá para a sala de recuperação pós-anestésica. Quando ele vai lá para a sala de recuperação pós-anestésica, aí ele começa o quê? O pós-operatório imediato, ó, imediato perto de mim, tá? Imediato. Então, esse imediato, ele vai passar 24 horas, né? Depois que esse paciente está lá na sala de recuperação pós-anestésica. Começou o pós-operatório. E aí, quando chega lá na sala de recuperação pós-anestésica, o enfermeiro e o circulante só pode liberar ele se ele que tiver dentro dos critérios, tá bom? E esse critério justamente é o quê? Como é que estão os sinais vitais, se estão estáveis? Vai fazer a escala de aula que Cullen, porque tem que ficar maior de que 9 para poder ser liberado lá para o bloco cirúrgico. Tem que saber como é que está o nível de consciência dele, se ele está respondendo, se ele está bem. Depois que passar por todo esse período, ele vai lá para o leito dele. E aí o que que acontece? Nas 24 horas após a cirurgia, é o que a gente chama de pós-operatório imediato, entendeu? Aí passou das 24 horas, já começa o imediato, e aí passou dos 7 dias, é o pós-operatório, tá? Que é o pós-operatório, a gente chama de mediato tardio, né? Então tem gente que pensa assim, ai, minha cirurgia foi uma semana, os pontos, né, já tá tudo sequinho, já tá fechado, mas você ainda está em processo ainda de cicatrização, ainda está no pós-operatório, entendeu? Então, só para ficar atento, tá? Pré-operatório, transoperatório com intraoperatório e pós-operatório, tá bom? Então, não vamos esquecer deste detalhe, tá? Então, vamos seguir? Bora lá. Então, aqui ficou claro, né? Porque uma das formas que a gente tem que ter muito cuidado no pós-operatório, gente, é o seguinte: se minha opinião, eu acho que o pós-operatório ele precisa de um cuidado muito maior, porque é que vem as complicações, tá? Na pós a cirurgia. O paciente pode reclamar de dor, né, na FO, na ferida operatória. Ele pode reclamar, né, que foi uma cirurgia geral, por exemplo, uma dor na laringe por conta do tubo, né? Pode sentir náusea, vômito, vai ter retenção urinária, entendeu? Pode ter uma flebite. E aí, você sabe, né? Paciente, depois que acabou a anestesia, tem que estimular ele a deambular para não ter complicações nem respiratórias, nem circulatórias. Então, esses cuidados têm que estar muito bem definidos, tá? Quando chega na assistência de enfermagem, na recuperação pós-anestésica, até, tem um período de recuperação, que você sabe que o paciente, né, dependendo da anestesia, se for anestesia que ele fez uma RAC, uma peridural, vai demorar um pouquinho para ele retornar, né? E aí tem muitas vezes o paciente, ele volta meio sonolento, tá todo dopado, né? Por conta das medicações, os reflexos eles estão diminuídos, tem alguns protetores também, né? Então, a enfermagem ela tem que voltar na individualidade de cada paciente, desde a admissão até a alta da unidade. Então, o cuidado perioperatório desse paciente vai desde o início até o fim, tá? Então, esse é o cuidado que nós temos com relação ao paciente pré-operatório, né? Vamos ver aqui. Ai, meu Deus, foi demais agora.
Ixi, Maria, já deu até um gabarito. Foi. Ah, não, gostei não, ó. Já está tendo um gabarito aqui, preste atenção. Como diz o povo, uma bugada. Não vale, ninguém viu, viu? Por favor, deleta. Senão não tem graça, né, gente? Ai, Senhor. Não, a gente, tem hora que a máquina, né, ela é terrível, né? Deixa eu voltar bem aqui para vocês. Agora vamos iniciar aqui. Sim, nós terminamos no cuidado, né? Tem assistência, tá. Aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre. Tem um assunto que cai muito com relação à cirúrgica, é a área de zoneamento, tá? Essa área de zoneamento aqui, gente, é justamente o que que é uma área restrita, né? O que que é uma área semi-restrita e uma área não restrita, tá? Ó, memoriza isso, tá entendendo por quê? Porque, gente, eu já vi, tá? Eu já vi, certo? Questões de concurso que fala sobre o zoneamento do centro cirúrgico, tá? Então, o que que você tem que saber sobre a área restrita, semi-restrita e a não restrita, tá? Bom, vamos começar no início, que é a área restrita, que é justamente essas áreas que elas são muito ascéticas, têm uma rigorosidade muito grande na limpeza, na higienização, entendeu? Tem que ter roupa privativa e usar máscara. Então, essa é a própria centro cirúrgico, a própria sala de cirurgia, entendeu? Que ali é a área restrita. Então, tem materiais estéreis, né? Onde ocorre a cirurgia, não pode ter nenhuma contaminação, o mínimo, na verdade. Então, área restrita são áreas que têm que ser áreas, elas são bem restrita mesmo. Então, assento cirúrgico, ou seja, lá a sala de cirurgia já é uma área, tá, que é restrita, viu? Outro aqui é a área semi-restrita, que aí o tráfego é limitado de pessoas no setor, também usa uma roupa privativa, mas nesse caso, assim, são os corredores do centro cirúrgico, né, a sala de recuperação pós-anestésica, a guarda de material. Aí lá do centro cirúrgico tem uma copa, tem uma prescrição, né? E porque a circulação existe de pessoas, mas o fluxo não é tão grande, né? Porque na área restrita não tem tanto fluxo, não pode estar todo mundo entrando lá dentro, não. Então, quem já passou por centro cirúrgico, por exemplo, na sua graduação, sabe que são setores que requer muito pouco circulação, tá? E aí nós temos a área que é a área não restrita, que é a área de circulação livre, tá? Então, pode usar até roupa comum. Mas que lugar é esse? Ah, o vestiário, tem um corredor de entrada, tem área administrativa lá do centro cirúrgico, não precisa você estar usando uma roupa privativa, usa se quiser, né? Mas não é tão obrigatório porque a circulação é bem livre, tá? Então, não esquecer, área tá restrita, não pode ter muita circulação. Exemplo, centro cirúrgico, né? A própria sala cirúrgica, né? E aí, a semi-restrita, ela é dentro do centro cirúrgico, mas não é a sala de cirurgia, mas são corredores, sala de recuperação pós-anestésica, entendeu? E essa não restrita são locais como vestuário, corredor de entrada, área administrativa, tá? Então, ficar aqui, né, essa observação, tá? Bom, antes da gente iniciar isso aqui, tá? A gente vai dar um intervalozinho, né? Hora de beber uma água. Bom, retornando, nós vamos falar agora sobre a classificação do tratamento cirúrgico, né? Que é o tempo de duração. A gente tem cirurgias que elas são classificadas, como, por exemplo, o porte dela, né? O porte, o risco cardiológico também, tá? Porque sabe que o paciente ele tem um risco cardiológico quando vai fazer uma cirurgia. E aí a gente classifica como pequeno, médio e grande porte, tá? Então, fica atento o que que é uma classificação de tratamento de grande porte, né? Porque o grande porte, por exemplo, são cirurgias que o paciente ele tem grande perda
né, de fluido e de sangue. Então, a cirurgia grande, são cirurgias de emergência, por exemplo, né? Vasculares, arterial e prótese de quadril. Gente, cirurgia de quadril sangra bastante, tá? Para quem não sabe. Viu? Tem muita, é muito fluido, é muita irrigação, entendeu? Muita circulação ali, sabe? E aí vai colocar uma prótese de quadril, gente, é uma cirurgia de grande porte, porque sangra bastante o paciente, tá? Quando você tem uma de médio porte, então existe aquela média perda, né? Então não é muito, então são perdas que são consideradas, né? Como, por exemplo, uma cirurgia de cabeça e pescoço, uma herniorrafia, né? Já de pequeno porte, já não tem, não perde muito fluido, nem muito sangue. Então, uma mamoplastia é uma cirurgia até tranquila, sabe? Uma endoscopia também. Então, o paciente, ele não vai sofrer tanta perda. Então, não esquecer, grande porte perde muita ar, muito líquido, muito fluido, muito sangue, né? Médio porte perde moderadamente, né? E pequeno porte, muito pouco, tá? Então, só para deixar assim claro para vocês, tá? Com relação a classificação de tratamento com tempo de duração, que é o porte, né? E aí, quando você tem o tempo, tá? Primeiro foi o tratamento cirúrgico, que é grande, o grande, o médio e o pequeno, tá? E com relação ao tempo, que é a duração da cirurgia, aí você tem cirurgia de porte um, porte 2, porte 3, porte 4, tá? Essas cirurgias de porte um, por exemplo, ela tem uma duração de 2 horas, tá? Vou dar um exemplo, uma rinoplastia, que é aquela cirurgia que faz no nariz, né? Dura a média de 2 horas, então é porte um. Quando a cirurgia de porte 2, elas duram de 2 a 4 horas, tá? Aí um exemplo, uma colestectomia. O aporte 3 é um de 4 a 6 horas de duração, que, por exemplo, uma craniotomia, cirurgia neurológica. E a aporte 4 com tempo de duração acima de 6 horas, né? Por exemplo, o transplante de fígado, tá, gente? Então, assim, qual é a diferença que a gente tem desse esporte? O tempo. Cuidado, vamos memorizar, tá? Onde tem número, tem questão. Então, porte um, 2 horas. Porte 2, de 2 a 4. Porte 3, de 4 a 6. Porte 5, acima de 6, tá? Então, não vão esquecer com relação a esse porte, tá bom? Com relação à classificação, tá? A classificação com a potencial de contaminação da cirurgia. Também é muito importante memorizar isso aí, porque eles gostam muito de colocar lá na sua prova, entendeu? O que é uma cirurgia limpa, contaminada, potencialmente contaminada, infectada. Então, ó, se liga aí. Cirurgia limpa. Então, geralmente são cirurgias eletivas, né? Elas são primariamente fechadas, não tem presença de dreno, né? Não são traumáticas também, né? Essas cirurgias, eles ocorrem em tecidos que são estéreis, né? Livre de micro-organismo e muito fácil de você descontaminar, né? Então, na ausência do processo infeccioso inflamatório local, então tudo que você não tem inflamação, não tem infecção, é cirurgia limpa, tá? Cirurgias em que não ocorre penetração no trato. Aí, ó, vou deixar uma observação aí. Gente, toda vez que você vê a questão das 3 áreas do nosso corpo, né? Digestivo, respiratório ou urinário, esses aí são áreas do nosso corpo que são potencialmente ou contaminadas, tá bom? Então, no caso, se for uma cirurgia que não vai acometer esses tratos, como digestivo, respiratório e urinário, eles são cirurgias, tá? Limpas, tá bom? Como exemplo, a mamoplastia, tá? Não vão esquecer do que é uma classificação de cirurgia limpa. Cirurgia potencialmente contaminada. Então, cirurgia potencialmente contaminada. Então, essa cirurgia ela é realizada com tecidos colonizados por microbiota, tá? Pouco numeroso, né? Ou então tem tecido de difícil descontaminação.
Tem, mas não tem um processo infeccioso, tá? Inflamatório, entendeu? E com falhas técnicas discretas no transoperatório. Pode ter acontecido uma falha lá no transoperatório, lá no meio da cirurgia, aconteceu alguma coisa que levou essa cirurgia a ser potencialmente contaminada, certo? Nesse caso, esse tipo de cirurgia não tem processo infeccioso naquelas áreas que eu falei para vocês, né? Que é o digestivo, respiratório e urinário. Mas são cirurgias que ela pode ficar aberta, precisar de dreno, né? E aí, no caso, quando ocorre isso daí do digestivo, respiratório e urinário, mas não tem contaminação, tá? Nesse caso, estão livre de contaminação. Então, são áreas que tem que ter muito cuidado na hora que vai fazer o procedimento que requer um cuidado, né? Porque os tratos, eles são potencialmente contaminados. Então, recapitulando, cirurgia limpa são cirurgias livres, né? De infecções, livre de micro-organismos, fácil descontaminação e não tem nada invasivo nos tratos digestivo, respiratório e urinário. Já na potencialmente contaminada, é uma área de difícil descontaminação, né? Tem uma microbiota bem ativa, né? Pode ter que ter contato com o tratos digestivos, respiratórios ou urinários, mas não tem penetração, então não tem questões infecciosas, né? Como, por exemplo, a colestectomia com colangiografia. Então, a colestectomia, ela é feita praticamente quase no trato digestivo, né? Próximo, né? Mas não tem penetração lá. Então, aí nesse caso, é uma cirurgia potencialmente contaminada. Já na cirurgia contaminada, os tecidos eles estão abertos, têm recentemente traumatizados, colonização, né, da microbiota, tá, bacteriana, certo? Tem uma inflamação aguda, né? Já tem alguma coisa ali já pré-existente, né? Tem muitas vezes que é uma inflamação de segunda incisão ou cicatrização de segunda intenção, ou seja, alguém já passou pela cirurgia e deu algum problema, aí ela teve que voltar para a cirurgia porque estava infeccionada, estava com contaminação, estava aberta, entendeu? Aí passa de novo, né? Pelo procedimento. E aí tem aquela obstrução, por exemplo, biliar urinária, também inclui nessa categoria. Colocou como exemplo uma colectectomia, mas eu vou dar um exemplo muito clássico que a gente tem, sabe qual é? Os acidentes de moto, tá? Então, pessoas que têm acidente de moto, que têm uma fratura exposta, por exemplo, elas são cirurgias contaminadas, tá? Por quê? Ah, mas foi a perna, não sei o quê, mas olha só, teve um procedimento, um caso, o acidente, o trauma, né? Teve um local, independente do que for, quebrou a perna, um exemplo, né? Só que aí no tecido, ele teve um tipo de um rompimento da pele, não é? Então, houve ali um trauma. E nesse trauma, você sabe que uma pessoa com acidente de moto, ele tem contato com o asfalto, aí vem terra, aí vem caco de vidro, vem um monte de coisa, certo? E ali, aquele tipo de cirurgia acaba sendo contaminada. E para poder você resolver aquele problema, o que que o médico vai fazer? Vai fazer uma limpeza cirúrgica para poder não ter uma infecção, tá? Por quê? Porque ali já teve penetração. Ah, mas não foi no tubo digestivo, não foi. Mas são cirurgias que elas chegam a ser contaminadas, elas são classificadas contaminadas por conta da gravidade do trauma, tá? Já as cirurgias infectadas são todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão em presença de processo infeccioso, tá? Então, supuração local, ou seja, já tem pus, tá? Então, já tem pus ali, né? Então, tecido necrótico, tem corpo estranho nem ferida, de origem suja. Então, cirurgia de reto, né? Com ânus, secreção purulenta, digamos com uma pessoa que vai fazer uma cirurgia de hemorroidectomia, né? Então, são cirurgias, nesse caso, gente, cirurgia infectada, pela lógica, tá? Vamos pensar aqui comigo. Você é enfermeiro lá do centro cirúrgico, aí você tem um monte de cirurgia para ocorrer naquele dia. Por isso que é muito importante você classificar a cirurgia, tá?
Você não vai colocar na mesma sala uma cirurgia limpa você vai fazer primeiro uma cirurgia infectada, como, por exemplo, um paciente vai fazer uma hemorroidectomia e em seguida vai fazer uma cirurgia limpa, sabe? Por quê? Porque você corre imensamente chance daquela cirurgia limpa sair dali infectada, ter um problema pós-operatório. Então, qual é a sequência? Do limpo para o mais sujo, não é? Então, a mesma coisa é a cirurgia, tá? Agora, vamos exercitar. Preparados? Todo mundo preparado? Bora? Mas é que não, bora pra cima? Bora, né? Todo mundo aí já tá com seu caderninho. Vamos anotar aí, tá? Questão Sebrasp, tá bom? Certo e errado, tá? Vamos ficar atento aqui às questões, certo? Vamos lá, bora pra cima. Primeiro, no período pré-operatório imediato, né, compete ao enfermeiro realizar a confirmação da identificação do paciente, verificar alergias, garantir o cumprimento do jejum e checar exames laboratoriais atualizados. Tá fácil, né, É. gente? Tá fácil, não tá? Então, certo ou errado? Vamos aí, vamos marcar? Veja aí. Primeiro, num período pré-operatório imediato, compete ao enfermeiro realizar a confirmação da identificação do paciente, verificar alergias, garantir o cumprimento do jejum e checar exames laboratoriais atualizados. Bora lá? Certo ou errado? Bora ver o gabarito. Certo, gente, é isso mesmo, tá? Nós, da enfermagem, nós fazemos esse acompanhamento, né? O paciente chega lá na sala do centro cirúrgico, né? E a gente olha a identificação, vê se é o nome dele mesmo, vê se ele tem alergia, se ele está de jejum, vai checar exame, né? A gente vai fazer tudo isso para poder a cirurgia ocorrer da melhor forma possível. Exato, a gente tem que fazer o famoso checklist, tá? A gente faz o checklist no pré, no trans e no pós-operatório. Checklist é algo do segurança do paciente e é estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, tá? Então, é preencher o checklist, que é o famoso checklist da cirurgia segura. Bora para a questão 2. A cirurgia curativa tem como finalidade principal aliviar sintomas, mas não proporciona a resolução definitiva da doença. Vamos lá, pensando. O que é que vocês acham da cirurgia curativa, gente? Vamos preenchendo aí, ó. Vamos ver como é que é esse gabarito. Ó, a cirurgia curativa tem como finalidade principal aliviar sintomas, mas não proporciona a resolução definitiva da doença. O que vocês acham se essa questão 2 aqui tá certa ou tá errada? Então, nesse caso aqui, gente, tá errado, tá errado. Olha só, cuidado com as bancas de concurso. Foi o que ele fez aqui. Ele pegou, colocou uma definição, um conceito de outro tipo de cirurgia. Não foi? Então, a cirurgia que tem como finalidade principal aliviar sintomas, mas não proporciona a resolução definitiva da doença, é a paliativa. Entendeu? Então, não é a cirurgia curativa. É isso que a banca de concurso faz. Você tem que ficar muito atento a isso. Ele vai botar uma definição de uma coisa que não é, tá? Bora para cima. Terceiro, o período transoperatório compreende, olha só, o período transoperatório compreende desde a admissão do paciente no centro cirúrgico até a sua alta hospitalar. Qual será o gabarito? O período transoperatório compreende desde a admissão do paciente no centro cirúrgico até a sua alta hospitalar.
Gente, ó, se você errar, não tem problema, é assim mesmo. A gente tem que aprender errando, tá? Aí você não erra mais. Qual será o gabarito, hein? Bora ver. Opa, errado? Por que tá errado? Bora ver por que tá errado? Então, período transoperatório compreende desde a admissão do paciente no centro cirúrgico até a sua alta hospitalar. Negativo, está errado sim. O período transoperatório ele compreende desde a admissão do paciente no centro cirúrgico, ok, desde o centro cirúrgico, até a sua, ou seja, sua saída, né? Até ele sair, não é isso? Da sala de cirurgia e indo para a sala de recuperação pós-anestésica, né? Porque lá na sala de recuperação pós-anestésica já começa que período, gente? Começa o pós-operatório, aí vai até a alta do paciente, tá? Então não vão esquecer disso. Quarto, olha, já mudou, ó, no intraoperatório o enfermeiro circulante é responsável pela monitorização dos sinais vitais, pela assistência à equipe médica durante a indução anestésica e pelo posicionamento do paciente. Lembra o intraoperatório? Qual é a resposta, gente? Certo ou errado? É no intraoperatório que o enfermeiro ele é responsável para fazer monitoramento, né, a monitorização, né, da assistência. Ele auxilia a equipe médica durante a indução da anestesia, até o posicionamento do paciente, né? Lembra o intraoperatório? Bora lá? Certo ou errado? Certo ou errado? Ó, no intraoperatório, cuidado, lembra que eu falei para vocês, tem transoperatório e dentro do transoperatório tem o intra. Dentro do intra, o que que eu respondo o intra? Bora ver o gabarito, gente? Gente, é certo. Resposta certa. Entendeu? Cuidado para vocês não confundir o intra. A gente confunde muito o intraoperatório com o transoperatório, sabe? Vou dar uma pausa bem aqui, dar uma pausa bem aqui para falar, né, com vocês sobre isso, tá? Então, a gente vai fazer uma observação aqui, tá? O intraoperatório, você não, gente, não esquece. Intraoperatório, ele vai desde o início da indução anestésica, tá? Até o final. É o intra, é o intra. O transoperatório, o intra, ele está dentro do transoperatório, tá? Como é que é o transoperatório? O paciente saiu lá da clínica cirúrgica, chegou lá na porta do centro cirúrgico, entrou no centro cirúrgico, começou o trans. Começou o trans. Aí o paciente, ele pega, vai levar ele lá, a enfermeira leva ele lá para a mesa cirúrgica, vai posicionar, vai monitorar ele, tudo bonitinho, entendeu? E vai induzir anestesia, tá? No que ele vai induzir anestesia, começou o período intraoperatório. Então, ó, não esquece disso não, tá? Então, essa questão aqui, ó, está correta, tá? Então, não vão esquecer, né? Então, o pessoal acaba confundindo muito, tá, gente? Então, assim, fica atento. Com certeza eles vão adoram explorar. Essas questões que eu coloquei aqui, gente, são questões da banca Sebrasp, de concursos anteriores, tá? Onde tem questão de certo e errado, né? Eu sei que a gente vai fazer múltipla escolha, tá? Mas é muito importante exercitar os dois lados, porque ele pode muito bem pegar aquele conteúdo e colocar assim várias alternativas, nós temos que saber o certo, tá bom? Então, ó, fiquem atentos, viu? Muito atento, tá? Bora pro quinto. Quinto tá fácil, tá bonitinho, né? Bora lá. Quinto, o pós já mudou, é o pós-operatório agora, tá? O pós-operatório imediato corresponde às primeiras 24 horas após a cirurgia, né? Ó, o pós-operatório imediato corresponde
as primeiras 24 horas após a cirurgia. Pós-operatório. Lembra que eu falei imediato, perto de mim, próximo de mim, não é? Corresponde às primeiras 24 horas após a cirurgia. Certo ou errado, hein, meus mentorados? Bora lá? Vamos ver que gabarito é esse, bora? Certo, gente, é isso mesmo. O pós-operatório imediato corresponde às primeiras 24 horas após a cirurgia. Quando passa das 24 horas, já não é imediato, é mediato. Bora para cima. Sexta. O decúbito ventral, que é a posição prona, é indicado para cirurgia de abdômen inferior, como histerectomia. Olha que coisa, né, gente? Essa eu vou deixar vocês pensar um pouquinho. Posicionamento. O que que é uma histerectomia? Se a histerectomia, gente, é uma cirurgia onde é retirado o útero, tá? A mulher retira o útero, às vezes tem um mioma, né? Aí esse mioma retira. Só respondendo, bora lá. Mesmo que você não acerte, não é para você ficar, ai meu Deus, é assim mesmo. A gente aprende errando, tá? Então, decúbito ventral, que é a posição de prona. Lembra de posição de prona, paciente que tem, acho que tratamento para COVID, lembra? É a posição de prona. Como é que é a posição de prona, né? Aí o paciente em decúbito ventral prona é indicado para cirurgia de abdômen inferior como esterectomia. Lembrar de prona, entendeu? Ai, senhor, é isso que eu tô rindo aqui. Você tem que saber posição, tá? Eles perguntam decúbito dorsal, decúbito ventral, entendeu? Prona, ventre, olha, anatomia, gente, decúbito ventral, vê, ó, o ventre, tá? Prona, deitado, o quê? Emborcado, é isso? Que chamam, né? O emborcado? Então, é errado, né, gente? Ah, como é que a pessoa vai fazer uma cirurgia com alguém que está emborcado? Não sei. Eu não sei como é que vão fazer, não. Tá? Não sei. Bora pra cima. Sétimo, agora vamos para a posição. A posição Trendelenburg. Lembra aquela posição Trendelenburg? Que a paciente fica com a cabeça, né, para baixo e as pernas para cima? Então, favorece o descolamento das alças intestinais para o quadrante superior do abdômen, sendo indicado em cirurgias pélvicas. Certo ou errado, hein, gente? Posição Trendelenburg, o paciente, ele fica, né, com a cabeça para baixo e as pernas para cima, né? E aí, certo ou errado? Você acha que esse é indicado? Esse material aqui, que eu vou disponibilizar para vocês, ele tem o material completo, tá? O que que é o posicionamento, o que é uma posição prona, o que é um decúbito dorsal, o que é um Trendelenburg, posição de Fowler, tá? Posição ginecológica, posição litotômica. Então, é importante sim saber esses posicionamentos, tá? Nosso gabarito é certo, gente. Vamos pensar comigo. Você vai pegar o paciente, vai botar em Trendelenburg, ele vai ficar com a cabeça para baixo e as perninhas para cima, tá? Ele não vai ficar, ele pode ficar muito sim no decúbito dorsal, só que ele não vai ficar inclinado. Então, como acontece? Então, as alças intestinais, elas vão ter aquela famosa queda, né, entre parênteses, né, para o quadrante superior, o abdômen. E sim, gente, ele é indicado, tá? Ele é indicado para cirurgias pélvicas, tá? Então, o paciente pode ficar tendo Trendelenburg e ele fazer uma cirurgia pélvica porque as alças intestinais eles deram uma afastadinha, tá? Oitavo, o posicionamento de litotomia, que é aquela posição litotômica que o pai com a paciente ele fica com as pernas para cima, não é uma posição ginecológica que é diferente, tá, gente? É contraindicado em cirurgia ginecológica, pois dificulta o acesso à cavidade pélvica. Qual é a diferença? Nós temos uma diferença entre litotômica e ginecológica, tá? A litotômica, ela é um pouco mais acentuada do que a ginecológica, tá? E aí a cavidade pélvica, né? Eu vou mostrar para vocês aqui
Depois, nesse material, tem as posições cirúrgicas. Eu recomendo a vocês fazerem uma leitura, tá? Para o próximo simulado que vai estar lá na plataforma, tá? Lá na plataforma Me vai ter ajuda? outro simulado para poder vocês responder esse conteúdo também, tá? O que não vai faltar para vocês, gente, é material para vocês lerem, tá? Mas o nosso gabarito é errado. Gente, claro, posicionamento de litotomia, como é que ele pode ser contraindicado? De forma alguma. Ele não é contraindicado. Ele pode sim ser feito ter esse posicionamento. Entendeu? O paciente não dificulta coisa nenhuma, muito pelo contrário, tá? Então, o posicionamento de litotomia é contraindicado de jeito nenhum. Pode ser sim, ser feito. Aqui, o nono, entre as complicações mais comuns da anestesia geral, né? A gente não falou muito de anestesia, mas a gente vai fazer aqui essa observação para vocês, tá? Entre as complicações mais comuns da anestesia geral, aquela que o paciente leva um tubo, né? Existem a broncoaspiração, a hipotensão e as arritmias e a hipertermia maligna, né? Ou seja, paciente, quando vai fazer uma anestesia geral, ele vai ficar sedado, ele vai ser entubado, né? E aí tem que ter muito cuidado com esse paciente, porque o cérebro, ele esquece de respirar, né? Por isso que ele tem aquela maquininha que vai fazer todo o trabalho da respiração, tá? E realmente, gente, é isso mesmo que acontece. Então, entre as complicações muito comuns da anestesia geral é a broncoaspiração. Então, o paciente ele broncoaspirar, ele corre o risco sim de ter uma parada cardiorrespiratória por conta da broncoaspiração, tá? A gente ainda não terminou tanto o centro cirúrgico, não, porque é um centro cirúrgico que é bem extenso. A gente tem ainda CMR para falar, tá? CME é necessário, que cai muito também. Eles adoram explorar CME, centro cirúrgico, principalmente para saber que cirurgia de porte, né? Pequeno porte, que é limpa, que é infectada. Então, ó, ficar atento. Vou disponibilizar prova específica de cirúrgica para vocês, tá? Cada conteúdo que a gente vai fazendo, eu vou colocando lá na plataforma o simulado. Lembrando para vocês, tem que responder simulado, tá? A última questão, a cefaleia pós-raquianestesia é uma complicação possível da anestesia regional, né? Bom, a cefaleia acontece muito numa cirurgia RAC, tá? Realmente acontece, tá? A raquiana é uma cirurgia que o paciente recebe na vértebra, né? Que é nas costas, né? E aí, uma das consequências, realmente, é uma dor de cabeça insuportável que não passa com nenhuma medicação. Só passa quando o paciente ele recebe 5 ml do seu próprio sangue na medula. Ele serve como um tamponamento, uma rolha, né, praticamente. E é isso mesmo, tá? A cefaleia pós-raquianestesia é uma complicação possível da anestesia regional. Atentos, né? Tranquilo, leve, nada de ficar, né, apavorado. Bom, gente, aqui foi uma questão de enfermagem centro cirúrgico, tá? Segurança do paciente da banca FGV, tá? São Paulo, viu aí a prefeitura, tá? Foi analista de saúde, enfermagem. Bora ver o que tá dizendo essa questão FGV aqui, tá? Então, com base no protocolo de cirurgia segura, né? Alguém falou do checklist aí, né? Do Ministério da Saúde, assinale a afirmativa correta. Letra A, somente o cirurgião ou anestesista podem fazer checagens relacionadas ao exame de imagem e laboratoriais. Eles confiam nesse somente, né? Letra B, o TAB Work, que é a etapa que ocorre antes da saída do paciente na sala de cirurgia. Letra C. A demarcação do sítio cirúrgico deve ser realizada imediatamente antes da indução anestésica. Letra D. A profilaxia antimicrobiana deve ser realizada 1 hora antes da incisão cirúrgica. Letra E. A checagem quanto à reserva de hemocomponentes pode ser realizada antes da incisão. E aí, gente, minutinho para pensar, né? Aguardando aí vocês responder. Bora aí.
Vamos lá, pensando, gente. De novo, ó, o protocolo da cirurgia segura, né? Desconfia esse negócio de somente, né? Somente o cirurgião, somente o anestesista, sei não, né? Vamos lá, vamos. Não é só achar uma resposta, né? Vamos decifrar ela. Vamos conversar com cada uma dessas alternativas. Então, o que está dizendo aí com a letra A, né? Somente o cirurgião ou anestesista. Ó, gente, esse somente aqui, sei não. Deixa eu pegar minha caneta aqui, tá? Vamos pegar aqui minha caneta. Olha só, aqui diz, ó, somente o cirurgião anestesista. Eu já ficava desconfiada daqui, tá? Que essa não é a alternativa. Tá vendo? Então, o time word ocorre, ela sempre vai ocorrer antes, tá? Antes da incisão e não antes da saída do paciente. Porque aqui está dizendo, ó, que esse aqui, ó, você vai fazer time word aqui, ó, é a etapa que ocorre antes da saída, quer dizer, antes ele já terminou a cirurgia, só que aí antes dele sair da sala de cirurgia você faz isso aí. Não, você tem que fazer antes da incisão, é como você fazer toda aquela checagem, tá tudo bem, né? Você vai fazer depois. Ô, graça, né? A demarcação do sítio, gente, a demarcação do sítio, né? Que é aquela marquinha que a gente faz quando é que o paciente vai fazer a cirurgia, né? Preferencialmente, tá? Eles preferem que seja antes da entrada do paciente no centro cirúrgico, né? E não ser realizada assim imediatamente na indução. O paciente recebeu anestesia, pronto, agora pode pintar a perninha dele. Não é isso. Não, não é a alternativa C. A alternativa D, a profilaxia antimicrobiana deve ser realizada 1 hora antes da incisão cirúrgica. Então, é correto. Isso mesmo, gente, ó. Aliás, perdão, isso mesmo. Pensando até, aliás, a gente é sempre acostumado com a letra D, né? Aqui tem a letra E ainda. Eu aqui já fui logo no gabarito, esqueci que tem a letra E. Vamos ver, a letra E tá errada, né? Mas vamos ler ela, né? Vamos ver ela. A gente acha o gabarito e esquece o resto, né? Mas não, vamos decifrar. Por que que a E tá errada? Bora ver por que que a E tá errada, não é? Vamos ver aqui comigo. A checagem quanto à reserva de hemocomponentes deve ser realizada antes da incisão. Oxe, errado, né, gente? Isso aí. Você vai checar o componente, né? Ele faz parte do time outro, faz parte de você estar checando, né? Então, assim, não especificamente deve ser realizada antes da incisão. Tem que fazer muito antes da incisão. Antes da incisão, o paciente está lá na mesa, vai fazer a cirurgia. O médico já vai fazer a incisão. Aí, peraí, deixa eu ver aqui se a reserva. Não, né? Isso é muito antes. Não é no meio da cirurgia. Então, tranquilo, bora para cima, bora para cima. Para quem botou aí agora já sabe, né? Então, a letra E, gente, ela não está correta, tá? Só para ficar bem claro, porque a palavrinha está dizendo aqui, ó, antes da incisão, tá? Ou seja, a reserva, né? Será que é isso mesmo? Estou falando aqui o que eu, né, responderia, tá? Mas, bora ver se é a letra D. Ou eu errei? Ah, acertou! Isso mesmo! Parabéns, parabéns! Viu? Ó, letra D é a resposta, tá? Memoriza aí, viu? Questão aqui, ó, segurança do paciente. Olha o ano, viu? 2025, foi esse ano ainda, tá? Tá recente. Então, vocês viram o nível da prova, gente? Tem que estudar. Eu tô falando, estuda, estuda pela fé, porque o nível não vai ser assim tão fácil assim se você não ficar focado, tá? Ah, professora, mas eu não vi esse assunto. Tudo bem, não viu ainda esse assunto, mas a gente aprende aqui, tá bom? Então, vamos seguir? Bora para cima, vamos pegar outra aqui. Olha só, vamos ver se essa aqui tá mais tranquila. Essa daqui também é desse ano, 2025, tá? Essa é uma banca que eu não conheço, mas deve ser bem lá de Santa Catarina, viu? Também é da enfermagem. Bora lá. Vamos lá, quem tá comigo, né?
Um paciente diabético é uma pessoa diagnosticada com diabetes. Uma condição crônica caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue devido à produção insuficiente ou má utilização da insulina pelo organismo. Durante o pré-operatório de um paciente diabético, a enfermeira identifica jejum de 18 horas e hipoglicemia. É correto afirmar que a conduta mais apropriada é pontinho, pontinho. Bora ver qual vai ser a conduta apropriada, né, para essa situação. Letra A, realizar, né, administração de glicose oral e continuar o preparo cirúrgico, né, continuar o preparo cirúrgico. Adiar a cirurgia por conta própria e indicar dieta leve por via oral. Letra C, manter o paciente em jejum e caminhar diretamente ao centro cirúrgico. Letra D, iniciar a infusão venosa de glicose a 10% e comunicar à equipe. E aí, gente, você viu que as bancas, elas começam com a historinha, né? Perceberam? Uma historinha, né? Uma historinha. Dá uma olhadinha que começou o paciente diabético, né? Começou com uma historinha bonitinha e no final ele foi, o que que ele quer, né? Bom, essa aqui teve que tem até a letra D, né? Não tem a letra E. Então é A, B, C, D, né? Vamos responder elas? Vamos responder. Vamos responder. Deixa eu pegar minha canetinha. Bora lá, caneta. Ele está dizendo aqui o que que ele quer. Durante o pré-operatório de um paciente diabético, a enfermeira identifica jejum de 18 horas. Sabe que o jejum é em torno de 6 a 12. Com certeza ia dar uma hipoglicemia no paciente, né? Com certeza. O paciente está muito tempo sem se alimentar, está de jejum. Uma cirurgia, gente, é de 6 a 12. Passou disso, vai dar uma hipoglicemia mesmo. Aí o que, é que você vai fazer? Você vai realizar a administração de glicose oral no paciente, né? Sabendo que o paciente ele está de jejum pré-operatório, você vai estar para ele orar e vai tacar água no paciente, é? Beba aí, meu filho, beba. Não, né, gente? Ó, realizar a administração de glicose oral e continuar o preparo cirúrgico. Oral, ó, tá errado. Ele não pode beber água, tá no pré-operatório, entendeu? Então ele também nem pode ingerir nada oralmente. Lembra que ele está se preparando para a cirurgia? Não, não é letra A. Letra B. Adiar a cirurgia por conta própria. Meu Deus, iniciar a dieta leve por via oral. Você não tem autonomia, enfermeiro. Olha, você não tem. Está escrito ali, ó, a enfermeira começou. É um caso aqui que envolve a enfermeira. Você, enfermeiro, não tem autonomia, tá, para decidir por conta própria se o paciente pode ou não pode, né? E vai dizer, ó, pode comer, né? De iniciar a dieta leve via oral. Adiar a cirurgia, tu não vai fazer mais cirurgia, não. Você não tem esse poder, tá? Não tem essa autonomia. Então, você não pode adiar a cirurgia por conta própria. Então, letra B está errada. Letra C, manter o paciente em jejum e encaminhar diretamente ao centro cirúrgico. Mas, rapaz, o paciente já está com hipoglicemia, o paciente com certeza está com todos os sintomas de hipoglicemia, e você vai assim mesmo, ele aguenta, não é? Mais ou menos isso, é? Paciente, vai encaminhar um paciente com uma hipoglicemia, né? Sem corrigir, entendeu? Ele corre risco de complicações, gente, no intraoperatório. O paciente lá na sala cirúrgica, ele ter um problema, por quê? Porque a glicemia dele está alterada. Então, não pode. Letra C também está errado, tá? Vamos para a letra D? É o que sobrou, né? Então, letra D é o nosso gabarito. Vou até marcar logo aqui. É o nosso gabarito. Olha só, iniciar a infusão venosa, tá? Ou seja, uma glicosezinha aí, né, no paciente, ó. Tá com hipo, entendeu? 10%. Vai colocar 5 ampolas de glicose no soro de glicose. O soro de glicose vem 5%, para transformar em 10, coloca 5 ampolas dentro. Opa, e ó, fica com essa glicose bem aqui, ó.
E depois só comunicar para a equipe o ocorrido, ó, entendeu? Letra D é o nosso gabarito, viu? Ó, D de desfecho, entendeu? Então, tá tranquilo, gente? Podemos seguir? Bora para cima, bora para cima. Vamos para mais uma, vamos para mais uma. Vamos cair, passa direto. Pronto, ó, essa daqui, ó, é uma banca objetiva, tá? Ela é da Prefeitura de Minas Gerais, essa prova, tá? Essa prova aqui, objetiva, é de enfermeiro da estratégia PSF, que é a Estratégia da Saúde da Família, tá? Agora a Estratégia da Saúde da Família bota PSF, eu sei que o ano é 2025, mas tem algumas pessoas que ainda acham que é PSF, que é programa, né? Mas enfim, bora pra cima, né? O importante é que a gente responda as questões, né? Então, bora lá. Vamos ler com calma. Um segredo para vocês é ler com calma e tranquilidade, tá? Então, vamos ver com calma, ler direitinho. Anotem, assim, quando você estiver lendo, tá? Uma dica que eu dou para vocês fazer, é começar a escrever na prova. Começa a escrever ela, sim, marcando certo ou errado alguma coisa, né? Bora lá. Em 2008, a Organização Mundial de Saúde lançou o segundo desfecho global para a segurança do paciente por meio do programa Cirurgias Seguras Salvam Vidas, com o objetivo principal de promover a melhoria da segurança cirúrgica e reduzir a taxa de mortalidade e complicações. O desafio preconizou 4 grupos de trabalho para assistência cirúrgica segura. Sob os grupos, avaliar as seguintes, avaliar as afirmativas são certa ou errada, né? E a sequência correspondente. Então, o que você está querendo dizer aqui? Que eles vão ter aqui 4 alternativas que você vai dizer se é certo ou errado, depois você vai ver qual é a questão lá embaixo, né, que corresponde ao gabarito, tá? Então, bora lá. Vamos ver aqui primeiro, né? A manutenção da integridade e segurança durante a permanência na sala de recuperação pós-anestésica. Então, anota aí no caderninho do lado, para depois a gente ver qual é a alternativa, se é A, B, A, C ou A, D, tá? Faça isso que ajuda bastante, tá bom? Então, manutenção da integridade e segurança durante a permanência na sala de recuperação pós-anestésica. O que vocês acham? Será que essa primeira aí está correta? Manutenção da integridade e segurança durante a permanência na sala de recuperação pós-anestésica. Então, ele quer saber aqui sobre esses grupos, né? Você vai promover a segurança do paciente. Bora ver aqui, deixa eu pegar minha canetinha. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, que eu gosto com a canetinha, né? Bora pegar a canetinha, tá? Então, essa questão da manutenção, gente, da integridade e segurança durante a permanência na sala de recuperação pós-anestésica, né? Que é a sala de, a SRPA, né? No caso, ela não faz parte, né, do item da Organização Mundial de Saúde. Esse negócio de integridade e segurança durante a permanência na sala cirúrgica, né, manutenção. Não sei se está no checklist, não. Eu nunca vi isso aí, não. Só se para mim for novidade, né? Então, nesse caso aqui, rato. Deixa eu dar um Ezinho aqui, né? Dá para enxergar que é um E, meu Deus. Deixa eu fazer um E bonitinho agora. Vamos para o segundo, né? Prevenção da infecção do sítio cirúrgico, o que que vocês acham? Certo ou errado? Certo, né, gente? Segurança em anestesia? Também. O checklist ele serve para isso. E melhoria do trabalho em equipe, né? A melhoria do trabalho em equipe, né? Vocês se conversam, né? O checklist ele é justamente para isso, para que as equipes elas se integrem, elas se conversam, que elas atendem melhor o paciente, né? Então, será que o nosso gabarito é a letra A mesmo? Será que a gente está certo? Bora ver se a gente está certo, né? Olha aí! Vamos lá. Gabarito letra A. Errado, certo, certo e certo. Muito bem. Beleza. Beleza, né? Bora para cima, bora para cima. Bora para cima que o concurso tá bem aí, ó. Né? E você não pode ficar de fora, viu, concurseiro? Bora que a tua vaga tá aí, ó.
Bora pra cima, vamos pra outra, bora pra outra. Ah, essa aqui foi questão anulada, não vamos nem perder tempo. Bora ver essa daqui. Opa, transporte, técnico de enfermagem, viu? Quem tá aí, técnico de enfermagem, olha só o que que a questão está dizendo. Bora ver. Sobre o transporte, né? Sobre o transporte de paciente idoso, viu? Ó, sobre transporte de paciente idoso, tá? Para o centro cirúrgico, tá? Centro cirúrgico. Ele está querendo saber o correto. Tenha cuidado em concurso, tá, gente? Porque às vezes ele troca o correto por incorreto, tá embanando a tua cabeça todinha, tá? Bora lá. Sobre o transporte do paciente idoso para o centro cirúrgico, é correto afirmar que, letra A, não há necessidade de uso de cobertores quando o cliente idoso é transferido para o centro cirúrgico, já que ele possui um aumento da gordura subcutânea que torna mais aquecido. Eita, bora lá. Letra B, deve-se sempre evitar conversar com esse paciente, pois o idoso expressa seus medos, isso proporciona um aumento da sua pressão arterial. Letra C. É importante mover o paciente lentamente e proteger as proeminências ósseas, evitando escoriações. Letra D. É imprescindível tomar precauções adicionais quando for mobilizar um cliente idoso, visto que as transpirações aumenta, resulta em ressecamento, púrido e fragilidade da pele que fica facilmente sujeita a abrasões. Tem umas questões que a gente dá meu mesmo filho dá uma crise em mim tão grande, sabe? Mas por incrível que pareça, não é difícil da pessoa errar. Por incrível que pareça, tá? Bora lá. Pegar minha canetinha aqui, vamos pegar minha canetinha e bora responder, gente. Então, sobre o transporte paciente idoso, ele quer saber o que? O correto, tá? Tá bem aqui, beleza? Por que que a letra A está errada? Vamos ver. Já estou dizendo o gabarito, né? A letra A está errada. Já viram aqui, ó? Não há. Já começou errado. Olha só. Ó, não há necessidade. Oxi, como assim que não há necessidade? Entendeu? Quer dizer que o idoso ele tem muita gordura. É o contrário, né, gente? Se você não pegar esse paciente e você não colocar uma coberta nele, esse paciente pode ter risco de uma hipotermia. Porque o acobertor, ele aquece, entendeu? Idoso tem tecido de gordura, tecido subcutâneo. Tecido tem o idoso, ele tem um tecido já mais frágil, entendeu? Ele não tem muita gordura, é mais pele, né? A maioria, você sabe que tem uma diferença, né? Então, essa questão aqui, ó, errada. Letra B. Deve sempre evitar conversar com esse paciente, pois o idoso expressa seus medos desproporcionalmente. Gente, pelo amor de Deus, né? Você não vai conversar com o paciente, pelo contrário. Você não deve, ó, isso aqui, ó, sempre evitar, tá errado. O paciente já entra no centro cirúrgico nervoso, com medo, com as emoções ali, a flor da pele, e você vai chegar para ele e vai dizer, não vou falar com você não, porque senão vai aumentar a sua pressão. Gente, não. Você tem que dar apoio psicológico. O paciente está pensando em você. E aí você vai deixar de falar com ele? Não, né? Vai falar com ele sim. Vai explicar a cirurgia, entendeu? Vai dizer que vai dar tudo certo. Você vai confortar esse paciente. Então, nem olhe para isso aqui. Bora lá. Letra C. É importante mover o paciente lentamente e proteger as proeminências ósseas. É isso mesmo. Tem que ter muito cuidado com o idoso é muito frágil, tem que proteger ele, principalmente as proeminências ósseas, né? Porque, como já falei, ele não é uma pessoa, né? Um paciente, né? Que, que muito tecido, né? Muita carne, bem dizer assim, né? Então, evitando escoriações, isso é verdade, são pacientes frágeis, só tem quase um osso, né? Pouco tecido adiposo, então, se você tiver algum atrito na proeminência óssea, você pode ter sim a escoriação. Então, a gente pede para evitar, não é? Então, gente, o gabarito aqui é a letra C, né? Ó, é esse daqui, ó. Entendeu? Letra C,
tá? Por que que a letra D está errada, né? É importante, vamos ver por que que a letra D está errada, né? É importante tomar precauções adicionais quando for mobilizar o cliente idoso. Bom, ó, até aqui, ó, tá bonitinho, tá? Até aqui, ó, tá vendo? Até aqui tá bonitinho. Visto que a transpiração aumentada, resulta em ressecamento puro e a fragilidade da pele fica facilmente sujeita a abrasões. Sabe por que que eu fiquei aqui me perguntando, né? O idoso, ele vai falando aqui, ó, que aumenta a transpiração, tá? Para quem não sabe, gente, não é isso que acontece, viu? Geralmente tem uma diminuição, é o contrário, tá? Então a pele fica muito frágil, fica ressecada. O idoso não tem tanta transpiração assim. Entendeu? Então, essa aqui, ó, tem nada a ver, né? Então, o nosso gabarito é a letra C, certo? Vamos para mais umas, para mais uma para fechar, né? Bora para mais uma para fechar aqui. Deixa eu tirar aqui o meu quadro que ele vai junto. Bora lá. Vamos para mais uma, bora? Bora para mais uma, né? Bora para cima, é isso mesmo. Vamos lá. Essa daqui, eita, olha, a banca. Técnico de enfermagem, viu? USP. Outra banca que é muito temida do concurseiro é a FUVEST. Ô, banquinha essa aqui, viu? Bora ver. Técnico de enfermagem, ó, 2025. Vamos ver aqui. A equipe de enfermagem no período. Olha o período que ele está dizendo aqui, viu, gente? Fica atento, ó. Olha aí, ó, apareceu uma questão que a gente viu, né? Olha só, tá vendo aí, ó? Intraoperatório, que já acabou de ver, tá? Vamos ficar aí atentos, né? Entendeu? A equipe de enfermagem, no período intraoperatório, tem muitas atribuições. Perfeito. Com uma série de atividades que devem seguir protocolos institucionais, metas internacionais para a segurança do paciente e diretrizes mais adequadas às situações. É um cuidado de enfermagem que ocorre no período intraoperatório. Olha só o que ele está pedindo. Ele quer saber, é um cuidado da enfermagem que ocorre no período intraoperatório. Pessoal, técnico de enfermagem, também enfermeiro, ele está querendo saber no intraoperatório. Ó, tem um transoperatório e tem um intraoperatório. Presta atenção, tá? No intraoperatório. Fornecer apoio emocional ao paciente ao mesmo tempo que avalia seu estado e suas necessidades. Não, gente, olha só, o paciente está lá no centro cirúrgico, o paciente vai para a mesa cirúrgica, o paciente vai começar a induzir anestesia, correto? Vai começar, né? E aí você, técnico de enfermagem, né, que é o circulante, você vai fazer o quê com esse paciente? Porque assim, tem muito cuidado com a banca. Tem uma coisa com a banca que eu tenho que dizer para vocês. As bancas de concurso, elas são assim. A Sebasp, a FGV, até a FUVEST mesmo. Se você for pegar realmente ao pé da letra, quase nenhuma alternativa elas são erradas ou quase todas elas estão certas, mas uma é mais certa ainda. Vocês entendem? Praticamente é isso que eles fazem. Então, se você for olhar direitinho, o que vai caracterizar mesmo um intraoperatório mesmo, você dizer assim, o que que eu tenho que fazer, enfermagem? Olha as alternativas que essa banca colocou. Tem que ter muito cuidado, tem que pensar muito, tem que raciocinar muito, tá? Porque se a gente for pegar realmente no pé da letra, o que que a enfermagem faz no período intraoperatório, né, gente? Você vai monitorar o paciente, né, para começar a anestesia, você vai ajudar na sepsia, né? Você vai posicionar o paciente, você vai dar todo aquele apoio da equipe cirúrgica, porque você vai prevenir complicações, né, durante a anestesia. Isso aí é os cuidados de enfermagem no pré-operatório, mas a alternativa não está dizendo quase nada disso, né? A alternativa está dizendo outra coisa. Olha só, banca é triste, né? Se a gente for pegar o pé da letra, o cuidado mesmo de enfermagem praticamente não tem nada aí. Só que aí tem uma delas aí que é aqui em casa.
né? Melhorzinha, mas bora para cima, né? Olha só a alternativa letra A. Favorecer apoio emocional ao paciente, mesmo ao mesmo tempo que avalia seu estado e suas necessidades. Viu que ele fez algo meio geral, entendeu? E esse aqui é o nosso gabarito. Pelo que eu aqui, ó, eu estou aqui nessa lógica, tá? Por quê? Eu estou respondendo aqui junto com vocês, tá, gente? Se você sabe, professora, a senhora já sabe o gabarito, assim, eu não, estou só aqui pensando, igual vocês, entendeu? Olha só, estou usando muito a lógica. Vamos pensar comigo, né? Eu acho que a letra A, o gabarito. Por que que eu acho que a letra A é o gabarito? Porque, olha só, o que que ele está dizendo bem aqui? Porque, no meu ver, no meu entendimento, o cuidado intraoperatório é o que a enfermagem faz, monitora, posiciona, auxilia o médico na anestesia, mas aqui eu não estou vendo aqui nenhuma alternativa que corresponda a isso. Então eu tenho que procurar a que esteja mais próxima, né, do certo. Então bora lá. Envolver a família na entrevista de avaliação, oxe, nada a ver. Coletar exames laboratoriais com a técnica correta. Você vai coletar exames laboratoriais lá no INTRA? Essas coisas não tem que fazer, né, antes, não. Letra D, fornecer líquidos orais. Não, agora aqui até eu paro, nem vou seguir o resto. Fornecer líquido. Tu vai dar água para o paciente no meio da cirurgia. Avaliar o nível de dor e administrar analgésicos apropriados e prescritos. Quem vai aliviar o nível da dor é você, né? Eu quero saber se é você que vai, né? Você vai aliviar a dor, como assim? E outra, geralmente, essa dor é mais no pós-operatório, né, não? Tá falando de intra, o paciente nem começou ainda a cirurgia, vai ser anestesiado ainda, né, gente? E aqui, ó, é a letra A, o nosso gabarito. Vocês viram como é que é a complexidade, né? Se você não ficar atento, você perde questão, tá? Perde questão. Gente de Deus do céu. E olha só, para você ver, né? Vocês viram o nível da prova? Tá? Tá bom assim, gente, a gente dar conteúdo e responder questões lá na banca de concurso, lá no link, né? Esse é o banco de questão, tá, gente? Então, a gente vai fazer essa dinâmica toda a aula da gente. E aí vai começar a responder. Tem uma parte lá, responder a questão. Aí você coloca quantas questões, o gabarito, por exemplo. Vamos dizer que o simulado tem 20 questões. Aí você vai colocar lá 20, que eu já coloquei lá 20 questões no simulado, e aí ele vai te perguntar quantas questões você acertou. Aí você vai colocar quantas questões você acertou daquele simulado. Por quê? A plataforma ela vai gerar um tipo de um relatório. Ela vai chegar um relatório, a gente chama de um dashboard, que é onde ele vai gerar um relatório seu. Você tá bom, não tá? Você tá evoluindo, não tá? Isso é importante para você, porque você precisa se autoavaliar. Você precisa saber se você realmente tá, ó, seguindo, tá focado, tá no caminho certo, entendeu? Então, ó, gente, continua, tá? Eu quero ver se amanhã eu consigo. Amanhã eu tenho aula presencial lá na Líder, então eu vou ver se eu consigo deixar uma aula gravada amanhã. Bora pra cima, mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro, tá? Firme e forte nos estudos, Sensa Boa Vista. Bora pra cima, meu povo. Boa noite, até a próxima.